Tananana. Está começando mais uma edição do programa A Hora e Agora, aqui no canal 10 Web TV. Também disponível no Conexão TV, canal 99, no YouTube, nas redes sociais da Uninter e canais parceiros. Meu nome é Rafael Rodrigues, seja bem-vindo a mais uma edição. E hoje vamos conversar sobre educação e sobre o futuro, né, que os alunos vão ter, né, nesse período de 2024, nesse ano letivo. A gente trouxe um professor para conversar sobre o assunto. Mas antes disso, eu gostaria de apresentar para vocês a Maria Dornelas, gestora do Polo Ninter Juiz de Fora na região centro e zona norte da cidade. Bom dia, Maria. Tudo bem com você? Ei, Rafa, bom dia. Saudade, né? Saudades de dar bom dia assim, né? Isso, tudo ótimo. Bom dia, então, Rafael. Bom dia ao nosso entrevistado, toda a Bom equipe do dia. Canal 10. Gente, primeira vez aqui em 2024, então eu quero desejar para todos vocês que nos acompanham, né, um ano maravilhoso, produtivo, feliz. E é isso, gente, que o nosso programa seja incrível hoje. Muito obrigado, Maria, pelas palavras. A gente fica feliz aqui de começar já 2024 falando sobre educação, sobre o futuro, sobre o sucesso. E a gente trouxe o professor Gabriel Martins para conversar sobre o assunto. Bom dia, professor Gabriel, tudo bem com você? Bom dia, tudo bem? Muito obrigado pelo convite ao Rafael, à Maria, ao Ninter. É muito bom estar aqui para a gente poder conversar um pouquinho sobre educação. Exatamente. O mês de janeiro, né, embora seja um mês de férias, também é um mês de preparo, né, para o ano letivo que as crianças dos anos iniciais, finais, ensino médio e educação superior vão se preparar, né, vão checar material, o que precisa, né, encarar essa rotina de aulas, né, a diária que a gente vai ter durante a semana. Mas a gente vai conversar sobre o futuro e os desafios da educação que a gente tem para este ano. E, professor Gabriel, antes da gente já começar com as perguntas, né, e conversar sobre, eu queria que você se apresentasse, falasse um pouquinho da sua história, da sua trajetória profissional, como você chegou até as salas de aula, né, como você se encantou pelo processo de lecionar. Então, fique à vontade, a palavra é toda sua. Obrigado pelo convite mais uma vez. Eu faço as minhas palavras da Maria do 2024, que a gente possa ter um 2024 de muito sucesso, trabalho, prosperidade, né, e de muita educação. A minha formação hoje é de pedagogia, realizada pela Uninter. Eu sou especialista em tecnologia assistiva e comunicação alternativa, mestre em diversidade e inclusão e atualmente doutorando do programa de ciências sociais da UFJF. Bom, a minha trajetória, ela é, acho que desde o nascimento, né? A minha mãe e meu pai foram professores, são professores, hoje aposentados, e, assim, eu nasci praticamente dentro da universidade, dentro da sala de aula onde eles trabalhavam, né? Minha mãe deu aula até a véspera do nascimento, internou e eu nasci no dia seguinte. Então, educação para mim é algo que está no sangue, é algo que é realmente de berço e eu acho que não daria outra profissão a não ser trabalhar com educação. Eu vivo sala de aula desde o nascimento, desde antes do nascimento. E tem um fato engraçado que poucas pessoas sabem, mas sempre que eu posso eu converso, falo um pouco, é que quando eu fui prestar o vestibular da minha primeira graduação, meu pai ficou sem falar comigo, porque ele acredita muito que a educação é uma área muito tensa, muito conflituosa, né? Então, a gente tem várias disputas de interesse e ele não queria que eu passasse por isso. E aí a gente ficou um bom tempo sem conversar. Aí depois a gente voltou a conversar, mas sem falar em profissão. E aí, no final da minha graduação, que aí a gente voltou a conversar e ele pôde me dar umas dicas e tal. Então, assim, a educação para mim é a minha vida. Não sei fazer outra coisa a não ser ensinar, a não ser aprender, a não ser compartilhar um pouquinho do que eu sei com o outro. A gente estava conversando mais cedo aqui em off. Para mim, a educação básica ela é a chave de todo
todo o processo educacional, né? Uma educação de base bem estruturada, bem organizada, ela pode aí dar bons frutos. É. Incrível, né, Gabriel? Vou falar um pouquinho aqui te ouvindo, né? Porque você transparece isso, né, na sua fala, na emoção que você coloca, né, desde o nascimento até hoje. E você contou também uma breve passagem, né? Você e sua esposa, e ela abriu sua gaveta e tinha lá uma coleção, né, de certificados. Então, para você, a questão da formação continuada é fundamental, né? Você está sempre ali se aprimorando, buscando. Eu acho isso incrível, te parabenizo. Obrigado. Né? Acho que a gente precisa realmente cuidar da base, né? do nosso Brasil. Quem dera os nossos professores fossem tão valorizados, né? economicamente, né? tivessem uma outra conduta, né? dos governantes para que tivessem realmente uma valorização maior. Mas eu penso que cada professor, eles são missionários, porque eles fazem com muito amor, né? muita dedicação e muita entrega. Né? Então, eu penso que é uma profissão... Penso não, eu tenho certeza que é uma profissão de excelência. Né? Ela é fantástica. Gabriel, eu queria que você falasse um pouquinho para a gente, quando em 2017 você lançou o seu livro, né? Língua e Tecnologia, as Libras na Web. Conta um pouquinho para a gente. Inclusive, você tem uma atuação também dentro, né, de Libras, né? Fala um pouquinho para a gente sobre esse tema, por favor, Gabriel. Fala assim. Bom, a língua de sinais apareceu na minha vida no finalzinho da graduação, da minha primeira formação. E eu confesso para vocês que eu não esperava trabalhar com língua de sinais. Nunca foi a minha ideia inicial. E, assim, até porque, na época, a gente tinha pouco tempo da aprovação da lei de Libras, né? Da lei que reconhece a língua de sinais como língua da comunidade surda. E os cursos de graduação, na época, ainda não eram todos obrigados a ter 100% dos cursos com disciplina de língua brasileira de sinais. E eu lembro que nessa graduação, o que chegou mais próximo da temática de diversidade, de inclusão, foi uma disciplina de psicologia da educação. Foi o mais próximo que a gente teve. E aí eu tive contato com a língua de sinais, me interessei, e a ideia era dar um plus no currículo. Não, vou fazer língua de sinais aqui, eu dou um plus no meu currículo, vou procurar um emprego e está garantido. E aí a vida fez uma guinada de 90 graus, 360 graus, quantidade de graus que quiser, e eu nunca atuei como professor de geografia, que é a minha primeira graduação, e fui trabalhar com língua de sinais. E aí eu me tornei intérprete, professor da rede municipal por praticamente 8 anos, e aí eu ingressei no mestrado em diversidade e inclusão na UF, com a ideia de pesquisar ensino de língua portuguesa para surdo no atendimento educacional especializado. E aí acabou que, durante o processo, a minha orientadora à época sugeriu que a gente pesquisasse a acessibilidade na web. E aí a gente fez esse trabalho de buscar compreender o que é essa acessibilidade na web. E a gente pôde perceber que, se tratando de língua de sinais, nem 2% dos sites hoje são acessíveis em língua de sinais. Existe uma série de questões estruturais aí que não é da minha alçada, então assim, eu não consigo dizer para você, olha, precisa de ter tantos megas, de ter uma estrutura assim, de ter um código assim. Isso não é a minha parte, mas essa questão de tornar acessível conteúdos da web para os surdos é uma questão que assim, é muito pouco difundida. O surdo tem muita barreira ainda nesse sentido de acesso à informação pela web, né? pela internet, de certa forma. Isso tem muito a ver com a questão do processo de educação desse sujeito. Chega numa escola que fala uma língua diferente da dele, aí eu estou dizendo do surdo que usa a língua de sinais para se comunicar. Ele chega na escola, tem uma língua diferente da dele, e aí a gente fica naquele impasse. Ensina português, ensina língua de sinais, como que esse sujeito vai sendo formado, qual é o lugar das línguas, né, tanto a língua de sinais quanto a língua portuguesa, na constituição desse sujeito, e aí a gente percebe que há uma defasagem muito grande no ensino da língua portuguesa, de compreensão da língua portuguesa. E isso faz com que tenha uma barreira enorme
nessa rede aí mundial de computadores. Então, a gente buscou, foi um trabalho cansativo, um trabalho árduo, onde a gente teve que buscar vários elementos para poder tentar identificar quais eram as barreiras, por que elas aconteciam. Né? Tem uma instituição, uma organização mundial, onde ela coloca a língua de sinais como um dos últimos parâmetros para acessibilidade. Sabe? Então, assim, eu preciso de imagem, eu preciso de som, eu preciso de escrita, e a língua de sinais é um dos últimos produtos ali de acessibilidade para a web. Então, assim, o livro é fruto dessa minha dissertação, e foi uma questão que precisa ser atualizada. Né? Precisaria agora de uma segunda edição, de buscar se houve ou não avanço desde 2017, né, esse ano fazem 7 anos aí da publicação do livro. Então, assim, é o meu primeiro bebê, vamos dizer assim. Né? Isso que eu ia te perguntar, como é que foi assim, o interesse, né? Se você já conseguiria mensurar, né, se isso atingiu, né, o ponto que vocês esperavam, né, mas você ainda não consegue. Em termos de acessibilidade, Maria, eu não vejo tanta mudança. Né? Você tem hoje a presença, e a pandemia ela trouxe isso, que foi a questão da presença de intérpretes de língua de sinais em lives, em shows. Então, você consegue ver, mas ainda algo muito tímido em relação ao que pode potencializar, o que a internet pode potencializar. É algo muito tímido ainda. Sim. Mas, por exemplo, sites, artigos científicos, sites de informação, sites jornalísticos, isso aí a gente tem uma questão muito precária ainda. Eu defendo no livro que as pessoas acabam inserindo os avatares no site. Tem um avatar, seleciona o texto, o avatar faz ali a língua de sinais. Mas a língua é muito mais do que somente fazer essa transcrição de uma língua para outra que o avatar faz. Né? Existem sutilezas da língua, existem variações da língua, construções que muitas vezes o avatar não consegue pegar. E aí, da mesma forma, a gente, apesar de ter um conteúdo em língua de sinais, você tem um conteúdo em língua de sinais que é falho, que não traz a essência da mensagem. Entende? Pois é. Eu, em 2023, assisti uma peça aqui em Juiz de Fora, que se chama Tom na Fazenda, e tinha intérprete na peça. Eu achei assim, e ele assim, ele pegou toda aquela poética, aquele momento, sabe? E foi assim, foi incrível. E foi a primeira peça, eu não sei, pelo Brasil afora, né? Foi a primeira que eu assisti, presenciei, que tinha Libras, né? O intérprete. Eu achei muito, muito positivo. Eu costumo frequentar ali o Teatro Solar aos domingos à tarde, tem algumas peças, um projeto da Celor muito interessante de teatro, e algumas peças já têm a presença de intérprete. Algumas caravanas, né, elas já contam com a presença de intérpretes de língua de sinais. Pois é, tomara que isso cresça, né, gente? Fica aqui hoje essa pegada, né? Mais peças, mais possibilidades, né, para essas pessoas, né? Maravilha. Ótimo. A gente conversou aqui sobre o seu processo, né, de lecionar, né, de entrar nas salas de aula, e a sua dedicação com obras literárias e também com Libras. A gente podia expandir essa conversa agora e falar sobre os desafios que alunos, professores, coordenadores e a área pedagógica podem enfrentar nesse ano de 2024. Na sua opinião, como docente, como a gente consegue visualizar esse futuro na educação durante o ano, né? Quais são os principais gargalos, né, que a educação sofre, né, no seu ponto de vista, e o que a gente pode fazer para melhorar? Bom, eu vou tentar começar do final. Eu acredito que a questão do aporte financeiro que a educação pública ela precisa, né? A gente precisa de ter uma educação pública que realmente garanta a autonomia, garanta acesso e garanta qualidade para essas crianças. Esse, para mim, é o principal. Mas, além disso, desse aporte financeiro, dessa organização estrutural, eu acredito que a mudança de comportamento de quem está na educação é o que a Maria tinha falado antes. De ter a vontade de trabalhar, de
amar aquilo que faz, porque assim, eu vejo que, apesar dos pesares, quem está é porque gosta. É porque a organização, e a gente pode ver a quantidade de cursos de licenciatura, principalmente nas universidades públicas, nas universidades privadas, que vem fechando as portas. Né? A gente vê um esvaziamento das licenciaturas. Então, é algo que precisa ser repensado de alguma forma, de maneira urgente, para que a gente não sucateie mais a educação com essa falta de profissionais. Um outro ponto que a Maria tinha dito anteriormente, que para mim é fundamental, é a formação continuada. E aí, eu sempre falo isso, para mim não tem desculpa mais, em pleno século XXI, 2024, dizer que não tem tempo, que não dá, porque eu não tenho como fazer, eu não tenho como sair de casa, sabe? A gente tem uma série de cursos na modalidade de distância, principalmente, que são bons cursos, são cursos que dão uma base boa, são cursos que nos oferecem uma formação de qualidade, e isso é fundamental, porque muitas vezes aquilo que eu preciso para trabalhar, na minha graduação eu não tive. Entende? Então, assim, eu tenho uma formação inicial básica, que abre um leque de possibilidades para mim, e a partir daquilo eu preciso buscar novas informações, eu preciso estar atualizado, eu preciso compreender todo esse processo. Eu só vou compreender esse processo se eu continuar esse processo de estudo, de formação. Então, assim, eu penso que o docente atual ele precisa estar em movimento, assim como a educação está em movimento. Eu não posso parar nos séculos anteriores porque eu aprendi que eu tenho que dar aula assim, eu sou o detentor. Não, não sou o detentor, sou o vou trocar. E aí, eu já aproveito e respondo a questão dos desafios, né, dos passos para esse próximo. Eu acredito que é a integração com as tecnologias. E aí eu faço um paralelo com as questões visuais aí do trabalho com a criança surda, porque o uso da tecnologia não é só chegar lá, ligar um data show e pronto, está resolvido. Não, eu estou usando tecnologia. Eu estou usando uma louça interativa que eu liguei aqui atrás e a gente vai ter... Não é isso. A aula continua a mesma. Eu preciso ter um objetivo para usar uma determinada tecnologia. E, às vezes, o uso do celular, que a escola tanto proíbe, tanto coíbe, e que a gente fica com tanto medo dele, é uma ferramenta essencial para esse trabalho. Eu preciso entender que o meu aluno hoje ele não é o meu aluno do século passado. Quando eu tive meu celular a primeira vez, há um pouco mais de 20 anos atrás, quando eu ainda era aluno da educação básica, era uma coisa. Agora, outra coisa. Eu preciso entender que esse aluno está conectado 24 horas por dia. E eu preciso usar isso ao meu favor. Mas usar ao meu favor com objetivo, com significado. Usar por usar não tem sentido. Né? É só, eu vou usar a tecnologia usando aqui um data show. Não é isso. Eu preciso entender, compreender, ter um objetivo claro para aquela aula, para aquele recurso. Porque recurso tecnológico a gente tem um monte. Só que eu preciso saber o que fazer. Se a gente abrir, por exemplo, o Google dá uma infinidade de possibilidades de trabalho com a ferramenta que ele tem. Só que eu preciso saber o que fazer com ela. E eu preciso, e aí eu falo de uma outra questão, da avaliação, que precisa ter significado. Precisa ter significado para o aluno. Para que eu estou fazendo isso? Aonde eu vou aplicar isso? Aonde eu quero chegar com isso? Da mesma forma, a minha avaliação. O que eu quero com a minha avaliação? Eu quero punir, eu quero classificar, eu quero ordenar. O que eu quero com essa avaliação? Eu vou olhar para ela, para a avaliação, para o meu aluno ou para a minha prática? Então, quando eu busco pensar a avaliação, hoje, o professor tem que ter em mente que essa avaliação é para avaliar mais o processo de ensino do que o processo de aprendizagem. Porque a aprendizagem ela é múltipla, ela é multifacetada, ela é subjetiva, ela é individual. Então, assim, eu preciso pensar nas minhas abordagens de ensino algo mais personalizado. E aí, é um dos desafios hoje, para mim, mais complexos, que é você pensar uma escola para todos numa perspectiva mais individualizada desse aprender. Eu preciso entender que cada um tem um tempo de aprender, cada um tem uma forma de aprender, e eu preciso adequar a minha maneira de ensinar.
Né? Eu tenho que ter em mente também que os alunos hoje, eles não vão, e nunca, né, vão aprender tudo aquilo que eu passar. Por isso que o aprendizado é significativo. O que faz sentido para você, Rafael, é diferente do que faz sentido para Maria. Então, numa determinada aula, vocês podem absorver conteúdos completamente diferentes dentro de uma mesma abordagem. E o professor precisa ter isso em mente. Ele precisa compreender essa diversidade hoje. Né? Uma outra questão é a questão da inclusão. Porque muitas vezes o professor vai dizer assim, isso até hoje. Eu formei já fazem praticamente 20 anos, né, que eu me graduei a primeira vez, e até hoje eu ouço, não estou preparado para lidar com tal. E aí vem a formação continuada, Maria. Né? Eu preciso entender. Se eu estou numa escola e eu tenho um aluno que é surdo no primeiro ano e eu trabalho no 6º ano, isso quer dizer que eu tenho 6 anos para poder tentar compreender como ele aprende. E eu sempre falo isso. O professor das disciplinas, numa escola inclusiva, que tem o profissional intérprete de Libras ali, ele não precisa dar a aula dele em língua originária, até porque as línguas vão competir dentro do mesmo espaço, não é isso. Mas dar um bom dia, dar uma boa tarde, perguntar se entendeu, conversar com o aluno surdo, da mesma forma que ele conversa com o aluno ouvinte, por exemplo. É procurar entender como que esse aluno aprende. Aqui, o que eu posso fazer para melhorar? Você está entendendo? Você não está? É essa relação. Mas o professor fica parado na dele, não busca. Aí quando chega no 6º ano, desculpa, eu não fui formado para isso. Não, eu também não fui, você não foi, Maria não foi. Mas eu preciso correr atrás, eu preciso entender que eu tenho uma multiplicidade de modos de aprender, de modos de vivenciar, modos de ver e de entender o mundo. Então, o professor hoje ele precisa ser um professor do século XXI, assim como um aluno é um aluno do século XXI. Muito complexo, né, Gabriel, professor Gabriel? Nossa, muito complexo, né? Muito. E a gente está preso ao passado. Com muitas facetas. Aos modelos tradicionais. Né? A gente está preso ao passado, sabe? Uhum. Então, eu acredito que aí vem uma outra questão, que é afastar desse modelo tradicional, desse modelo bancário, e entender que o meu papel hoje ele é mais de mediar esse conhecimento do que propriamente o detentor de saber. Né? Principalmente quando a gente fala em tecnologia. A minha menina de 6 anos sabe coisa que eu não faço ideia. Aí entra a questão da sabedoria, né? Sim. Porque você tem conhecimento acadêmico, mas você precisa ter toda uma sensibilidade, né? E levar isso, porque exatamente a diversidade no aprendizado, né? Uma curiosidade minha, que me ocorreu agora, as discussões sobre inteligência artificial nas escolas, como é que isso está sendo tratado? Já está sendo tratado? Está começando a acontecer. Né? Eu começo a perceber alguns artigos sendo publicados das relações entre o ensinar e a inteligência artificial, porque hoje é muito fácil. Você joga no chat GPT, qualquer coisa, estou usando só isso, né? Mas existem vários. Então, assim, você tem aí que é a questão do uso da tecnologia, é de pensar o objetivo de usar a tecnologia. Então, a gente tem hoje uma série de textos já acadêmicos, de grupos de pesquisa. Tem até um livro que um professor da universidade que publicou nos Estados Unidos falando da relação entre a aprendizagem e a inteligência artificial, que é algo que a gente precisa, enquanto professor do século XXI, entender que ela vai fazer parte de todo esse processo de ensinar e de aprender. Tomara que eu penso que ela virá para agregar, né? Vai ajudar os jovens, talvez eles se interessem mais. Abre-se um novo capítulo, né? Dentro aí da tecnologia, às vezes vai despertar mais. Tomara que. Eu lembro muito da minha primeira graduação, Maria, foi presencial, e era lá no início dos anos 2000, quando começou a surgir os primeiros cursos à distância, com uma oferta maior. Sim. De curso. E eu lembro que tinham professores assim, que detestavam a ideia. Porque a formação vai ficar isso, que a formação vai ficar aquilo, que a formação vai ficar aquilo outro. Sabe? Então, assim, eu trabalhei numa instituição onde tinha curso de nivelamento para o aluno ingressar no ensino superior. Era nivelamento de português e matemática. E aí eu ficava pensando, se o cara está entrando no ensino superior e precisa fazer um nivelamento de português e matemática, isso significa que quem está formando errado. Entende? Porque eu estou formando errado, aí embaixo na educação básica ele forma errado,
Aí, quando chega aqui no ensino superior, para formar ele, para poder formar quem está na educação básica, eu tenho que organizar e ajustar a formação dele. Então, é um processo que precisa ser revisto, ser refeito, ser pensado, né? Porque da forma que está, assim, acho que a gente tem ainda um processo de formação de professor muito falho, por não entender essa subjetividade dos alunos, esses modos de aprender, não entender que eu estou no século XXI. Eu acho que a questão da inteligência, conforme a Maria falou, você conseguiu ponderar muito bem na sua última resposta em relação às condições, diferenças e comportamentos e estilo de cada criança, de cada adolescente. Cada adolescente tem uma forma de pensar, uma forma de assimilar o que o docente vai passar na sala de aula, alguns em questão de tempo, outros em questão de repetição, de esforço, outros em questão de rotina, de disciplina, né? O ChatGPT, assim como outras plataformas, né, de inteligência, acho que passa uma forma bem linear e generalizada do aprendizado, e que é excelente, é uma ótima base, uma ótima estrutura, né? Mas eu acho que o professor pode encaixar, ou o sistema de educação no geral, né, pode encaixar essa ferramenta e depois dar uma filtrada, dar uma peneirada, uma segmentada, né, nessa plataforma que é de bom uso, que a gente consegue usufruir, né, nessa plataforma tão rápida e tão ágil. Mas eu acho que o professor precisa ter esse papel importantíssimo enquanto catalisador, enquanto intermediário dessa ferramenta, para que alunos aprendam, porque talvez o aluno não vai assimilar do jeito que o chat passou, o texto que está ali talvez não funcione para a criança, para o adolescente, né? A forma de escrita, a linguagem utilizada, tudo isso depende, né, de comportamentos e de jeitos que a criança ali, o adolescente, o jovem vai aprender. Eu acho que o professor tem esse papel fundamental com essas novas tecnologias. Vão surgir outras, estão surgindo já, inclusive novas formas de trabalhar, né, o ser humano enquanto ali tem uma ferramenta tão rápida, tão ágil, tão eficaz. Eu acho que é necessário de ter esse filtro, de ser um intermediário nisso. O professor tem um papel fundamental nisso, porque, querendo ou não, quando a criança sai da sala de aula, né, e vai para sua casa ou vai para alguma outra atividade, ele vai ter acesso à tecnologia e outras formas de aprendizagem também, né? Não só o chat, mas as redes sociais, YouTube, TV, dispositivos, assim, e cabe ao professor dar um caminho para isso, né? Dar uma segmentada nisso, se adequar à rotina do aluno. É orientar, né? Como usar, por que usar, para que usar. Uma coisa que eu sempre, o Gabriel falando, né, com a paixão que ele fala, o grande papel, não sei, eu posso estar errada, mas eu acho que o despertar, né, eu acho que tem que instigar, despertar. Eu e o Rafael, nós já visitamos muitas escolas aqui em Juiz de Fora, sabe, professor Gabriel? E uma das coisas que a gente está sempre se deparando é que a gente está encontrando os jovens muito sem estímulo, muito sem vontade, muito sem sonho. A gente pergunta dentro de uma sala de 30 alunos, quem é aqui que quer fazer faculdade? De 30, levanta o 10, 11, a mãozinha, sabe? Então, assim, eu acho que está faltando esse estímulo, instigá-los, né? E dizer que é possível estudar. Isso é papel nosso também, né? O que a educação vai fazer de diferença na vida de cada jovem? Desculpa. Não, é isso, é igual o Rafael. Quando o Rafael volta no Rocha Pombo, ele é uma referência para quem está lá hoje. Né? Eu, quando passo nas escolas onde eu estudei, a gente também é referência por onde passou. Então, assim, quando eu vejo desânimo nos alunos, para mim é um reflexo da docência. Sabe? É um reflexo da docência, dessa falta de estrutura, né, desse sucateamento da educação. Isso faz com que vai minando a energia do professor e acaba refletindo isso nos alunos, nos jovens, né, e acabam outros caminhos seduzindo mais do que, por exemplo, a docência. E uma coisa que me incomoda muito por exemplo, quando eu chego numa sala de aula e começo a reclamar daquilo que eu estou fazendo. Isso em qualquer lugar. Outro dia eu fui abastecer um carro, eu vi um frentista reclamando do posto, eu pensei, o que você está fazendo aqui então? E a mesma coisa do professor, que chega dentro de sala, começa a reclamar do salário, começa a reclamar disso, começa a reclamar daquilo, e a gente não faz nada para mudar. Né? Porque reclamar, todo mundo reclama, todo mundo tem sempre um senão, mas o que eu posso fazer para mudar?
Qual é o engajamento que eu tenho para poder mudar o cenário atual? Então, assim, eu acho que um dos engajamentos que eu tenho é tentar fazer com que essa nova geração ela busque ferramentas para que ela nos ajude a melhorar esse sistema, sabe? Na realidade, está tudo entrelaçado, né? Se a gente cuida bem da base, a pessoa fica estimulada, enfim. E tudo vai também do ambiente familiar, né? Da história pessoal também. Mas tomara que a gente consiga, né, manter essa semente frutificando, né, olhinhos brilhando para o futuro, sonhando. Hoje, com a entrada do EAD, né, que aconteceu lá em 96, democratizou muito a educação, né, propiciou que mais pessoas tivessem acesso. E a gente está falando aqui de educação de qualidade, a gente não está falando do mercado EAD, porque a Uninter é um capítulo à parte dentro da educação brasileira, né? Quem pesquisar vai entender o que eu estou dizendo. Sim. E a gente fala isso com muita propriedade, né? Você, inclusive, se formou, né? Nós temos aí mais de 500 mil de pessoas que passaram pela Uninter e estão colocadas no mercado. Então, assim, tomara que isso mude, né? E que o jovem receba isso dentro da sala de aula também, né? Esse estímulo, esse despertar. Eu acho que isso, instigá-lo, né? Eu acho que isso é muito bonito. Né? Verdade. Professor, eu queria que você deixasse dicas para novos professores. Acabei de formar, vou entrar na sala de aula. O que eu faço? Como é que eu cuido dessas crianças que estão aqui na minha sala? Como é que eu vou lidar com esses adolescentes? Como é que eu posso pedir silêncio e não perder a paciência? Se fosse na época da minha mãe, era uma palmatória. Meu Deus, não. Mas brincadeira. Eu acredito muito na vontade de mudar, de fazer diferente. Tá? Eu falo que eu sou suspeito para falar em duas questões. Assim. Em paixão por ensinar. Né? Eu sou filho de professor, neto de professor, sobrinho de professor. Então, é algo que é intrínseco a mim. É difícil me ver em outra coisa. Já fiz uma pancada de coisa até me tornar professor. Mas hoje não me vejo fazendo outra coisa a não ser trabalhar com educação. Então, assim, manter essa semente germinando, essa chama acesa, entender que não é fácil na educação, assim como não é fácil no marketing, assim como não é fácil na gestão, assim como não é fácil em qualquer outra área, a gente vai encontrar desafios. E eu acredito, Rafael, que o maior desafio de pedir silêncio, de organizar a sala, é eu entender que o meu aluno mudou, a instituição mudou, né, a vida mudou, e eu preciso mudar. Eu não vou encontrar mais uma sala de aula com todo mundo sentadinho, bonitinho, organizadinho, sabe? Todo mundo em silêncio. Isso aí, para mim, é utópico. Eu converso muito com meu pai e falo com ele. Ele disse-me, Gabriel, esse saudosismo da educação, ele não existe. Porque na minha época também não era assim. O que muda são os alunos. Então, eu preciso entender e compreender essas mudanças. E aí, para eu compreender e entender essas mudanças, eu preciso estar em movimento, assim como a escola também está em movimento. E o estar em movimento é me capacitar, é estudar, é me formar, né? E principalmente, compreender e respeitar a diversidade que existe dentro da sala de aula. Isso, para mim, é fundamental. Eu compreendendo, respeitando e entendendo, eu consigo usar uma palavra que não seria, eu consigo manejar melhor as minhas práticas e o meu ensinar. Tá? E eu acho que é isso, assim, pensar a educação a partir dessas questões de compreender, entender, respeitar e valorizar essa diversidade de alunos que a gente tem. Sabe? E formar. Eu preciso estar em constante formação. Até para entender, porque agora chegou a inteligência artificial. Aonde que ela entra no meu trabalho enquanto intérprete de Libras, enquanto professor de surdo, enquanto professor formador? Eu acho que mais ou menos por esse caminho. E fora que nós descobrimos que temos um acumulador de certificados aqui, né? Ah, tem. Eu falo, um café e um certificado me levam. Fácil. Pois é, gente, olha só. No site uninter.com, professor Gabriel, quem está nos ouvindo consegue fazer vários cursos de extensão sem pagar nada.
Né? Então, assim, não precisa nem investir dinheiro, né? Basta ter vontade. E quando você falou do tempo, professor, a gente precisa ver o que é prioridade para a nossa vida. O que é prioridade? Né? A gente realmente não tem desculpa. Sim. Né? Então, assim, tem que ter prioridade, tem que ter foco, tem que saber onde vai chegar. E como a gente sempre fala aqui também, todas as semanas, né? Nós somos autores, literalmente, das nossas histórias, das nossas conquistas, do resultado final da gente enquanto ser humano, das nossas possibilidades econômicas. Então, a gente precisa ter atitude e fazer, né? Eu falo que a gente é formado pelo caminho que a gente forma. Né? Pelo caminho que eu trilho é o caminho que vai me formar. Perfeito. Eu sou responsável por esse caminho para que eu tenha uma boa formação. Não posso colocar a culpa no outro. Né? Exatamente. Sim. A gente está se encaminhando para o fim do programa. Obrigado, Gabriel. Maria, Canal 10, você que nos acompanha aí durante toda a semana. Maria, quer deixar um recado final? Quer falar alguma coisa? Pois é, gente. Quero aquele minutinho básico, né? Primeiramente, agradecer, né, a presença do professor Gabriel. Foi linda a nossa conversa, né? Muitíssimo obrigada mesmo. Obrigada, Rafael. Obrigada, equipe do Canal 10. Obrigada a todos que nos assistem. E eu vou deixar aqui mais um lembretezinho. Gente, é muito fácil você investir, né, no seu futuro. Lógico que tem que se empenhar, estudar, mas estou falando fácil no sentido de ser acessível. Economicamente nem se fala, porque hoje você consegue fazer uma faculdade, gente, pagando R$5 por dia. Né? Isso já, o valor já nem entra mais nessa questão. A questão que entra agora no EAD, a gente vai falar disso, Rafael, em 2024, incansavelmente. Somente a pesquisa e buscar qualidade. Porque preço todo mundo já sabe, que tem graduação aí até de R$50 deve ter. Né? Então, a gente pensar que por R$5,19 por dia você vai estudar na referência de qualidade no Brasil, que a gente fala isso com propriedade, quando eu vou te pedir para pesquisar, pesquise antes de você ingressar. Né? Então, a nossa grande dica de 2024, invista com segurança, numa marca séria, né? Numa marca que é comprometida e que tem um propósito. A gente precisa entender o propósito das instituições, né? A visão, a grande paixão da Uninter é reformar profissionais de qualidade. Então é isso, gente. A dica é: faça uma pesquisa e se dê o melhor, né? Em termos de instituição para fazer uma graduação ou uma pós-graduação. Tá bom? Recado super dado. Obrigada a todos. Estou muito feliz de fazer o primeiro programa de 2024. E que a gente tenha muitas histórias incríveis para contar ao longo desse ano. Isso aí, gente. Foi um grande prazer. Muito obrigado. Gabriel, só para a gente finalizar, né, uma última questão. Você que foi aluno do Inter, né? Rapidamente, uma dica, uma sugestão de você enquanto professor, né? O que você acha sobre formação continuada, pessoas que continuam a estudar, a evoluir, né? Qual é a sua opinião A sobre formação isso? continuada é fundamental, né? Para a gente poder compreender o aluno, compreender a área de trabalho, compreender as atualizações, entender o que está acontecendo hoje na área que a gente está estudando. E sendo aluno no Inter, eu indico muito ao Inter, sabe? Eu acho que eu me surpreendi muito durante o período de graduação que eu fiz, né? A pedagogia foi um período muito bom. Né? Foram atividades com significado, com sentido para mim, né? Materiais de qualidade, com autores de qualidade, autores que são referências nas áreas, isso eu posso falar porque eu conheço muitos do que eu li ali. Então, assim, é um curso muito completo. Né? E acredito também que os cursos de formação continuada seguem o mesmo caminho das graduações. Né? Sim. Excelente. Muito obrigado, Gabriel. A gente está decidindo o programa agora. Né? A gente se vê na próxima quinta-feira. Mais uma vez, obrigado, Maria, Gabriel, Canal 10, Uninter e você que nos acompanha toda semana. A gente se vê na próxima quinta-feira, às 11 da manhã. É isso. Muito obrigado a todos e a gente se vê. Muito obrigado. Não.